Marchar, biblicamente, não é andar por impulso, é mover-se sustentado e apoiado por uma palavra apostólica liberada por Deus. Deus não abre o mar antes do movimento, Ele abre o mar durante o movimento. E no ano de 2026, a cada movimento do povo de Deus, os céus responderão com portas espirituais abertas. A travessia não é para aqueles que concordam, mas para os que marcham sem duvidar. A palavra para o próximo ano não é sobre conforto, mas sobre alinhamento. E a travessia será impulsionada pelo poder do nosso Deus na nossa vida. Então eu digo, povo de Deus, marche! Paz, família, Pastor Bruno aqui. Pastora Aline. E a Bola de Neve em Campina Grande está avançando. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Em 2024, nós estávamos nos reunindo na praça e em 2026, para a glória do Senhor, em abril de 2026, nós reinauguramos o templo aqui na cidade. Ministérios estão sendo reativados, como o Ministério de Lutas, como a Arma de Evangelismo. Células estão nascendo e no mês de junho, o mês chave aqui na cidade, tem se tornado um mês profético. Vidas desceram as águas do batismo. Deus é bom e a obra não para. Avante, tropa! Estamos em marcha. A Igreja Bola de Neve em Taubaté está avançando. Nesse tempo de marcha, nós temos muito a celebrar. 2 anos atrás, nós perdemos o nosso templo, e a igreja continuou viva, fazendo as suas reuniões numa célula, em uma casa e na praça, na área central da cidade. E nós tivemos esse tempo batismos, tivemos esse tempo renovação de votos, casamentos e Deus operando de maneira poderosa no meio de um povo que não desistiu. Nós estamos em marcha, rumo à terra que Deus nos prometeu na cidade de Taubaté. A Igreja Bola de Neve Pedro de Toledo está avançando e Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Há um ano atrás, nós viemos para cá com uma missão de servir, cuidar e amar as vidas desse lugar. A realidade era diferente. Havia uma sentença, um decreto que essa igreja deveria fechar, mas Deus transformou tudo isso em um novo começo. Muita coisa mudou. A igreja cresceu, avançou, os ministérios começaram a ser edificados. A assistência social tem sido uma ferramenta muito importante para levar esse apoio, amor e cuidado com o próximo. Pedro de Toledo continua crescendo e avançando. Avante, tropa! A igreja de Francisco Morato está avançando. Acompanhe algumas das ações que temos realizado aqui na nossa cidade. Hoje, nós estamos aqui numa ação, num orfanato da nossa cidade, fazendo a campanha do agasalho. Nós, como igreja, como família, nos juntamos para fazer essa ação acontecer. E hoje, 13 crianças foram abençoadas com um conjunto de moletom e uma meia. E a Igreja Bola de Neve de Francisco Morato está em mais um dia de ação. Hoje, mais 15 crianças receberam moletons e meias. E tudo isso graças a vocês que têm nos abençoado. Nós estamos aqui, eu e os meus amigos, como capelões, sendo enviados por Deus nesse lugar para poder pregar o Evangelho. Muitas coisas acontecem. O Espírito Santo nos direciona, nos traz ali palavras de conhecimento, nos traz uma mensagem acolhedora, uma mensagem de esperança. E no meio disso tudo, gente, muitas pessoas têm aceitado Jesus. Eu me lembro num dia em que nós estávamos ali num quarto e de forma unânime, todas as pessoas do leito aceitaram Jesus. Nós, como Igreja Bola de Neve, como Igreja do Corpo de Cristo, estamos em marcha. Levando o amor de Jesus além das 4 paredes. Cada visita, cada oração, cada gesto de amor é uma oportunidade de anunciarmos o reino de Deus. Estamos em marcha. Avante, tropa! Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, verso 3. Mateus 13, verso 3 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava ali em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear,
uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, ou onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo então, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram entre os espinhos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar por essa palavra. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até este presente momento. Te agradecemos pela vida de cada obreiro aqui, de cada filho teu nesta casa. Glorificado seja o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Entregamos, em nome do Senhor Jesus, o momento da tua palavra. Que o Senhor esteja à nossa frente, que teu Espírito Santo flua com liberdade aqui neste lugar, e que a tua palavra venha cair como ele menciona aqui no verso 8. Que ela caia em boa terra e venha dar frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Por isso, usa-me mais essa noite como um instrumento, como um servo teu nas tuas mãos, pois bem conheço as minhas limitações. Peço-te perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, mas me coloco diante de ti, me esvaziando de mim mesmo, e me encho da tua presença, do teu Espírito, para que a tua palavra venha a ser liberada com autoridade, com intrepidez, que tudo venha a ser absorvido em nome do Senhor Jesus, e ela venha a cumprir o objetivo essencial da tua palavra. Cerca este lugar com colunas de fogo, com teto e um chão de fogo, onde nós possamos estar protegidos aqui pela tua glória, que os teus anjos, ministradores da tua palavra, já estejam a postos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesse capítulo do livro de Mateus, no verso 13, ele diz assim: naquele dia Jesus saiu de casa e foi à beira do mar. Vê se você consegue entrar comigo nesse cenário. Se consegue visualizar saindo da sua casa. Ele já tomou seu café da manhã espiritual, que muito provavelmente já devia estar acordado bem cedo. Acordava, né? Segundo alguns relatos, entre 3 a 4 horas da manhã, começava ali o seu tete a tete com Deus, com o seu Pai, em oração. Então ele está dizendo que ao sair da sua casa, ele vai em direção à praia, e ele fica ali à beira do mar. Provavelmente devia estar ali, a Bíblia não relata, mas não devia estar sozinho, devia estar ali com 2 ou 3 discípulos, os mais chegados ali, que caminhavam com ele, e daqui a pouco as multidões começam a chegar, e ele começa a conversar ali, e ele percebe que a sua voz já não consegue chegar até o fundo. Então ele se afasta, entra num barco, se afasta, e começa a falar de frente para o povo. E em todas as verdades, como menciona aqui, ele escolhe compartilhar ali a sua palavra por parábolas. E numa delas, ele escolhe aqui a falar sobre um agricultor. Ele fala de um homem comum, fazendo algo comum, lançando sementes sobre a terra. À primeira vista, parece algo muito simples, uma história simples. Mas quando nós nos aprofundamos e estudamos a palavra do Senhor aqui, nós percebemos que ela não fala apenas sobre agricultura, não fala apenas sobre uma semente que está sendo apresentada sobre a terra. É uma palavra de ensino para a nossa vida cotidiana.
ela fala sobre o reino de Deus. Essa palavra, essa parábola ao qual Jesus está apresentando aquele povo, fala de Deus, fala sobre o coração humano. Ela ainda, acima de tudo, pode nos mostrar que existe também uma batalha invisível acontecendo todas as vezes que a palavra do Senhor está sendo liberada, está sendo anunciada. Há uma batalha espiritual. Ele menciona no verso 3, eis que o semeador saiu a semear. Então o semeador aqui não saiu procurando um terreno perfeito. Ele saiu semeando, jogando as suas sementes. E o primeiro ponto que eu preciso analisar aqui é que eu preciso entender aqui é que Deus nunca deixa de lançar a sua palavra. Amém? Em qualquer lugar que você estiver, você tem acesso à palavra do Senhor. Ele continua falando conosco nessa noite, Ele continua nos chamando, Ele continua oferecendo a sua graça. E antes mesmo que o homem demonstrasse interesse, Deus já estava semeando a sua palavra. Você pode lembrar de quando você ainda não era convertido? Você lembra mais ou menos? Como é que era? Como você recebia a palavra de Deus? Alguns eram meio... Estive conversando com o Rodrigo ontem, né? Estivemos aqui. Ele não gostava que a Juliana falasse do amor de Deus para ele, né? É ou não é, Rodrigo? Ficava com o pé atrás, falando, como assim, né? Ficava falando na tua orelha e tá aí, né? Uma bênção do Senhor. Isaías nos declara algo muito forte. Ele fala assim, em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então sempre a iniciativa de semear a palavra, de apresentar a palavra da parte do Senhor vai ser dele. Ele vai usar infinitas condições para que a palavra dele chegue ao teu coração. Enquanto muitas vezes nós pensamos que fomos nós que procuramos a Deus. Não sei se você já veio até a igreja porque você precisava de Deus. Quem veio? Né? Você acha que você precisava de Deus nessa época, mas já tinha uma palavra no teu coração, já tinha algo sendo liberado, que já foi apresentado. O procuramos. A Bíblia nos mostra que foi Ele primeiro quem veio ao nosso encontro, lançando a semente da sua boa palavra sobre os nossos corações. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Jesus, ele não gasta tempo descrevendo quem era esse semeador. Ele não explica como também e qual era essa semente. O centro aqui dessa mensagem, da parábola, ao qual ele está ali de frente para aquele povo, em cima daquele barco, não está também na mão que está semeando, e nem na semente que está sendo lançada. O olhar de Jesus está voltado aqui para o solo, para onde essa semente está caindo. O solo é que determina o destino dessa semente. Não sei se você já parou para prestar atenção nessa parábola, mas a mesma semente é lançada em todos os lugares. O semeador aqui não muda a estratégia. O que muda é a condição do terreno que a recebe essa semente. Então é exatamente que Jesus deseja nos ensinar nessa noite, quando a palavra de Deus está sendo ministrada. A grande pergunta aqui é, muitas vezes, que entra dentro do nosso coração: o que o Senhor está falando conosco? Mas eu posso também um pouco mais além. Eu posso dizer que a pergunta que precisa estar no nosso coração é: como está o meu coração? O meu coração aqui então passa a ser o solo que irá receber essa semente. Como está o meu coração para receber aquilo que o Senhor está falando?
A questão é como essa palavra encontra o nosso coração nessa noite. Como está o teu coração para receber a mensagem do Senhor nessa noite? A mesma mensagem que pode transformar a vida de uma pessoa, de uma família, pode passar sem produzir fruto algum numa outra pessoa. Não porque a palavra tenha se perdido, ou porque cada condição, cada coração aqui vai responder de uma forma, mas porque cada coração responde de uma maneira diferente ao que o Senhor está dizendo na mesma mensagem. Ou seja, a mesma palavra produz resultados completamente diferentes em cada família aqui, em cada coração que está ouvindo a minha voz aqui nessa noite. Então, dependendo da maneira como esse solo, como esse coração se encontra, é a maneira ao qual essa palavra vai ser absorvida ou não. No verso 9, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando da capacidade física de escutar. O que ele está dizendo aqui é: qual é a sua disposição espiritual para receber essa mensagem? Como você entrou aqui nessa noite? Então, o primeiro solo que é apresentado aqui, ele fala no verso 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram, comeram. O que é interessante nós percebemos que Jesus não começa falando dos espinhos ou das pedras. Ele fala das aves. No capítulo 13, no verso 19, a mesma parábola, ele apresenta aos seus discípulos, e ele fala assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. No Evangelho de Lucas, ele registra a mesma explicação, mas com uma clareza diferente. Olha que ele fala, Lucas 8, verso 12: vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Percebe então o que Jesus está aqui revelando, que existe uma batalha acontecendo agora mesmo aí no teu coração. Existe uma batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais, com o objetivo de arrancar o que está sendo semeado para dentro do teu coração. O inimigo sabe que ele não pode impedir da palavra ser semeada. Ele não pode impedir da igreja de ministrar, de avançar. Ele não pode impedir que a semente seja lançada. Então o que ele vai fazer? Ele vai concentrar os seus esforços em outra direção. Ele vai impedir que essa palavra permaneça no seu coração. E eu fico pensando em quantas vezes eu mesmo já fiz, e muito provavelmente vocês também já te fizeram, uma pergunta muito simples, seja até mesmo ou no fim do culto, ou até mesmo no dia seguinte: qual foi a palavra de ontem? Alguém já perguntou para sua esposa, seu marido, né? Você lembra da palavra de ontem? Quem veio na quinta-feira? Isso. Vocês lembram da palavra? Quem lembra da palavra? O que foi ministrado? Sobre amizade. Esse foi o tema. Se eu pedir para você explicar a mensagem, você vai lembrar? Parte dela. Naquela mesma noite dessa quinta-feira, eu daqui da frente percebi algumas pessoas sentadas naquele sofazinho bem gostoso ali onde está o Didi, conversando na hora do culto. E aí, não sei se a pessoa está aqui hoje. Se tiver, ela vai saber quem ela é. Não vou, né, expor, né? Mas eu cheguei no final do culto, estamos ali tomando um café, e perguntei: o que eu ministrei hoje?
hoje, aqui, minutos atrás, ele falou sobre amizade. Tá, me explica uma parte dela. Ele começou a gaguejar. Eu falei, eu sei por quê. Porque você não estava prestando atenção na palavra. Sabe o que aconteceu? Você foi roubado. O devorador veio e roubou a sua semente. Eu falei isso para ele. E foi onde me deu o tema da mensagem de hoje. Quando as aves de rapina aparecem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Pastor, eu lembro, mas eu sei que ela foi muito boa. Mas agora eu não consigo me lembrar completamente. Então, eu entendo que isso revela uma realidade espiritual em nossa atualidade, onde Jesus já havia nos ensinado. Quando vêm as preocupações do dia seguinte, na segunda-feira, as notificações no celular, as conversas, os compromissos, as notícias, os problemas do dia a dia, da nossa rotina, e aos poucos, aquilo que Deus já havia falado ao seu coração, vai ficando na superfície até desaparecer. A batalha então ela não começa quando nós estamos enfrentando uma grande tentação. A batalha já começou no instante em que a palavra está sendo liberada. O inimigo sabe que a única palavra, quando encontra um coração fértil, ela tem um poder extraordinário de transformar uma vida inteira. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro da palavra que na época o pastor Rina estava ministrando. Eu já estava na igreja e aquela palavra transformou a minha vida dali para frente. Foi justamente a mensagem dos artelhos. E esse louvor, ele toca muito o meu coração e me emociona, porque eu estava vivendo algo ali na minha individualidade, com 25 para 26 anos, de um divisor de águas na minha vida profissional. E aquela mensagem ali, ele aos poucos, ele foi ministrando de acordo ali com a associação, aonde a palavra do Senhor atingia o teu coração. E ele foi falando sobre os artelhos, foi falando sobre a profundidade da palavra nos joelhos, sobre os lombos. E quando você mergulha, eu precisava mergulhar. Eu já conhecia a palavra, eu já sabia quem era Jesus, eu cresci num lar cristão. Eu só precisava então deixar que Ele me conduzisse, porque eu ainda estava, no meu entendimento ali, naquela época, eu estava ali com as águas no meu lombo. Eu tenho ainda, continuo andando, eu tenho condição, mas boa parte do meu corpo ainda tem domínio. E ali naquela noite eu me lancei ali nas águas, ali dali para frente eu nunca mais saí dos seus caminhos. Satanás conhece o poder da palavra. Afinal, eu creio que foi por ela que Deus criou os céus e a terra. Foi através da palavra que Jesus venceu a tentação no deserto. Ele respondeu, está escrito. E ele descrevia ali qualquer ataque de Satanás, ele devolvia com a palavra de Deus. E é pela palavra que as vidas hoje em dia ainda continuam sendo transformadas até hoje. Talvez nós nem mesmo ainda tenhamos entendido o valor e a profundidade da palavra, como o nosso inimigo entende. Porque muitas vezes nós tratamos algo comum, como aquilo que o inferno considera uma ameaça. A palavra de Deus, ela é extremamente importante. Quando nós viemos ao culto como mais um dia, nós deixamos o essencial morrer dentro de nós. Cada culto, cada estudo bíblico, cada devocional que você faz, cada versículo que você engole ali, através do seu Espírito Santo, traz ao teu coração uma semente de eternidade que está sendo plantada dia a dia nesse terreno. Então cada semente carrega dentro de si um futuro que ainda nós não conseguimos enxergar, sim, mas uma única palavra recebida por fé,
ela pode restaurar uma família, ela pode libertar alguém de um pecado antigo, ela pode curar um coração ferido. A palavra de Deus, ela tem a condição de reacender o chamado de cada um de nós, de fortalecer um casamento, de mudar completamente o destino de uma geração inteira. Aleluia! E é por isso que Satanás tenta agir tão rapidamente. Ele sabe que se conseguir impedir Deus de falar, ele não vai conseguir. Vocês estão me ouvindo todos aqui? Didi, está me ouvindo? Olha lá. Está me ouvindo, Didi? Está me ouvindo? Levanta a mão. Isso. Viu? Vocês riem, né? O inimigo sabe. Ele não vai conseguir impedir de Deus falar. Então ele vai tentar impedir que você guarde aquilo que o Senhor está falando. O que Deus está falando comigo hoje? O que Deus falou comigo no último culto, que eu ainda não coloquei em prática. Muitas vezes eu quero uma palavra nova, enquanto Deus está esperando que frutifique a última palavra que Ele já te entregou. Tiago capítulo 1, 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago mostra que o problema não é apenas ouvir, é ouvir e esquecer e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Hebreus 2:1 diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então Jesus começa a comparar essa ação às aves de rapina, as aves que rapidamente descem para recolher aquilo que ficou exposto na terra. As aves de rapina possuem uma visão impressionante. Deus as criou capazes de identificar uma pequena presa a quilômetros de distância. Elas permanecem observando, aguardando o momento certo para agir. Elas não desperdiçam energia, elas esperam apenas que algo fique vulnerável. Olha só que tremendo essa associação. É o que Satanás fica o tempo todo ao teu redor tentando te estragar. Ele vai esperar o momento correto. A hora que você estiver sozinho, ele vai lançar uma seta. Se você abraçar a ideia, cabe a você ou não. Só que o Espírito Santo está junto com você. Ele vai te dar uma cutucada. E aí você precisa estar com o seu ouvido sensível. O próprio Deus descreve essa característica no livro de Jó, capítulo 39, 27, ele diz: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em um lugar seguro, e dali, olha só, dali ela descobre a presa, e os seus olhos a avistam de longe. Então, na criação, essas aves cumprem uma função importante para manter o equilíbrio do ecossistema. Agora, Jesus está utilizando justamente essa capacidade de localizar rapidamente aquilo que está desprotegido, para ilustrar aqui a ação de Satanás com a palavra de Deus, ou a sua semente. Isso nos leva aqui a uma pergunta: por que a semente ficou disponível para essas aves? E a resposta ela é muito simples: porque ela permaneceu sobre a superfície. Ela não entrou na terra, ela não conseguiu criar raízes o suficiente, ela fica exposta. Então esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja nos últimos dias. Nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus. Nós ouvimos os sermões,
assistimos mensagens pelo YouTube, pelo celular, temos os nossos devocionais, temos Bíblias de diversas formas, vários formatos, mas existe uma enorme diferença entre ouvir a palavra e permitir que ela entre profundamente no meu coração. Lá em Gálatas fala que a palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela separa juntas e medulas e vai até um lugar profundo onde o homem não consegue penetrar. Então nós vivemos em uma geração cercada por distrações. Informações chegam à nossa mente o tempo todo. Notícias, redes sociais, as mensagens, todas as nossas preocupações, anseios. A nossa mente dificilmente consegue encontrar um momento de silêncio. E quando a palavra é pregada, muitas vezes ela permanece apenas na superfície da sua vida. Ela não consegue adentrar no seu coração. E aquilo que permanece na superfície torna-se vulnerável a essas aves de rapina. Essas aves não arrancaram uma árvore. Elas não destruíram uma plantação, elas apenas roubaram uma semente. E é só o que Satanás precisa. Elas sabem que toda grande colheita começa com uma pequena semente. Jesus continua a parábola mostrando que quando as aves não conseguem roubar a semente, mesmo assim, essa semente encontra dificuldades. Ela vai encontrar outras provas que ainda surgirão. Então virão as pedras pelo caminho, representando aqui então a superficialidade da palavra. Se você não lê a palavra, você fica na superfície. Virão os espinhos, representando então os cuidados deste mundo, a sedução às riquezas, tudo aquilo que disputa um espaço com Deus dentro do nosso coração. Até que finalmente Jesus apresenta a boa terra. A boa terra não é um coração perfeito, é um coração preparado, um coração que recebe, um coração que guarda, que persevera. Por isso Lucas apresenta aqui essa mensagem, no capítulo 8 de Lucas, no verso 15, diz assim: são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Perceba que a diferença não está em ouvir. Todos ouviram. A diferença está em guardar essa palavra, em protegê-la, em perseverar nela, em tomar um passo de fé mediante uma palavra que saia do altar. E hoje o Espírito Santo não está lhe dando a condição do quanto você sabe da Bíblia. Ele não está perguntando quanto tempo você tem de evangelho. Ele não está perguntando quantos ministérios você exerce. Ele apenas está nos perguntando quanto da palavra que já recebemos realmente permanece viva dentro dos nossos corações. As aves continuarão voando o tempo todo. As pedras continuarão existindo. Os espinhos continuarão crescendo, sim. Mas nenhuma dessas coisas consegue impedir uma vida que decidiu guardar a palavra de Deus no mais profundo interior do teu coração. O salmista declara, Salmo 119, 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É algo tremendo. O segundo ponto que eu preciso prestar atenção é quando as aves não conseguem roubar, a superficialidade da palavra tenta impedir o seu crescimento. Então ele fala ali no verso 13, capítulo 13, no verso 5. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, ela se secou. Percebe que aqui as aves já não aparecem mais. A semente agora conseguiu entrar na terra. Isso significa que a pessoa que ouviu a palavra recebeu a mensagem. Está até demonstrando um entusiasmo aquilo. Jesus explica que esse solo, no capítulo 13, do verso 20, ele fala assim: esse solo aqui
da pouca terra, ele fala assim: esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, as dificuldades, né? Ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse é um solo que nos ensina algo muito importante. Nem todo crescimento é sinal de profundidade na palavra. Jesus disse que essa mesma semente, ela nasce rapidamente. Então, há uma aparência de vida, há um entusiasmo, mas ela não cria vínculos, ela não cria raiz. Então, na vida cristã, Deus está procurando pessoas que, não apenas decisões emocionadas. Ele deseja pessoas ou discípulos, membros perseverantes. Há pessoas que se emocionam durante o culto, sim, fazem promessas, choram diante da presença de Deus, mas quando chegam as primeiras dificuldades, desistem no caminho. Por quê? Porque criaram as folhas antes de criar raízes. Então, na natureza, ter raiz é fundamental. A raiz, ela é invisível aos nossos olhos, ninguém consegue ver, mas é justamente ela que sustenta a árvore quando o calor chega. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, ela é sustentada não por momentos de emoção, mas pela profundidade do relacionamento que eu tenho com meu Deus. O sol aqui nessa parábola, não representa algo ruim, porque esse sol é o mesmo que secou a planta sem a raiz, mas também é o mesmo que fortalece uma árvore que tem a sua raiz profundamente lá enraizada na terra. Então as provações aparecem, revelam aquilo que já existia dentro de nós. É por isso que Paulo escreve assim. Eu esqueci de colocar. Eu cortei. Arraigados e edificados. Coloca para mim, se você achar para mim. Ele fala assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados e edificados, e conformes na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, arraigados e edificados. Então Deus não deseja apenas que recebemos a sua palavra, Ele está dizendo que nós sejamos enraizados nela. Isso, Colossenses 2,7, obrigado. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé. O terceiro ponto aqui, quando a superficialidade não vence, agora vem os espinhos. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora, eu percebo algo muito interessante. A semente agora entrou na terra. Ela conseguiu criar raízes. Ela começou a crescer. Mas ela não cresce sozinha, ela precisa de água. Os espinhos agora então crescem. Quando Jesus explica essa parte aqui na parábola, no verso 4, no capítulo 4, no livro de Marcos 4:18, ele fala assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os espinhos representam tudo aquilo que ocupa um espaço que pertence a Deus dentro dos nossos corações. Então perceba que Jesus não está apenas falando de pecados. Ele está falando das nossas preocupações, aquilo que atinge a nossa mente, as nossas ansiedades. Ele está buscando aquela busca desenfreada por prosperidade, por desejos que passam a dominar o nosso coração. Os espinhos, então, raramente aqui aparecem de um dia para o outro. Então, a palavra entrou, a semente conseguiu entrar na terra, ela começou a criar raízes. Juntamente e paralela com isso, os espinhos começam a crescer. Silenciosamente eles começam a crescer. E é exatamente assim que acontece no nosso dia a dia. Os espinhos não surgem de um dia para o outro.
eles crescem lentamente, quase sem ser percebidos. E foi exatamente o que Jesus explica. Ele fala assim, Marcos 4, 18, que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha só o que ele diz: porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições começam a concorrer, há uma competição, sufocam a palavra. Então ela fica infrutífera. Essa pessoa continua ouvindo a palavra, continua frequentando os cultos, continua caminhando com a igreja. O problema é que algumas outras coisas, não que ela começa, mas ela já estava ocupando um espaço que pertence ao Senhor. Então os cuidados dessa vida passam a dominar os pensamentos. A preocupação com o dia de amanhã substitui a confiança que nós temos na provisão do Senhor. Então a busca, muitas vezes por estabilidade, por reconhecimento, por um tipo de prosperidade, foi ganhando espaço do que a busca pela presença do Senhor. Então, sem perceber, esse coração vai ficando dividido. É importante notar aqui que Jesus não disse que a palavra morreu. Ela foi sufocada. Então existe uma diferença que ela ainda está lá. Só que ela já não consegue produzir aquilo que ela foi enviada para produzir. Então os espinhos não arrancam a planta da terra. Eles crescem ao lado dela, rouba a luz, rouba os nutrientes, o espaço necessário para que ela se desenvolva. Então dessa mesma forma, existem coisas que não parecem erradas em si mesmas, mas que elas ocupam um espaço dentro do nosso coração. Então elas começam a sufocar a ação da palavra. A palavra está sendo liberada, eu vou absorvê-la, e parte disso eu não consigo praticar. A oração vai ficando deixando para trás, a leitura bíblica vai deixando espaço, vai perdendo espaço para outras prioridades. A comunhão com Deus se torna cada vez mais distante, superficial. Então eu percebo que estamos ocupados com muitas coisas, mas já não estamos mais sendo transformados por ela. Mateus 6, 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece o coração humano e sabe que aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida acabará dividindo as nossas escolhas. Por isso, logo em seguida, Ele nos faz um convite que continua sendo a resposta para os espinhos do nosso coração. Ele fala em Mateus 6,33: buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a grande pergunta para essa parábola nos faz, não é apenas se existe a palavra no nosso coração. A pergunta é o que está ocupando mais espaço dentro dele. A palavra então só conseguirá produzir frutos quando Cristo permanecer no centro da nossa vida. Tudo aquilo que sustenta, tudo aquilo que tenta tomar lugar, acaba se tornando um espinho, sufocando lentamente aquilo que Deus deseja fazer crescer em nossas vidas. Amém? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. O quarto e último ponto aqui, o alvo de Deus sempre foi, então, produzir o fruto. Mateus 13, 8, ele fala assim: a outra, enfim, caiu numa boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quando ele explica esse tipo de solo, ele está afirmando, em Mateus 13, 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende-a e dá fruto. Lucas 8, 15, também descreve essa mesma mensagem. Ele fala assim: são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então o alvo de Deus sempre foi produzir os seus frutos. Desde o início
o desejo desse semeador que saiu semeando as sementes, nunca foi apenas lançar as sementes. O desejo sempre foi a colheita. O desejo desse semeador, ao lançar essas sementes, sempre foi os frutos. Sempre será os frutos. Da mesma forma, Deus não fala conosco apenas para nos informar. Ele fala para transformar o nosso coração. Então a palavra nunca foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento bíblico. Ela sempre será dada para produzir uma vida parecida com a de Cristo. Existe então um detalhe muito interessante, quando ele diz que alguns produziram a 100, outros 60 e outros 30 por um. À primeira vista aqui poderíamos pensar que quem produziu 30 fez menos do que deveria. Jesus não está fazendo nenhum tipo de comparação com esses números. Ele não repreende quem produziu 30, ele não corrige quem produziu 60, ele não elogia quem produziu a 100. O que está dizendo aqui, o destaque aqui, não está na quantidade do fruto, mas no fato que houve um fruto. Então cada solo fértil aqui responde de acordo com a medida da graça de Deus, da maturidade, do propósito de Deus, que Deus estabeleceu para qualquer um de nós aqui nessa noite. Isso nos ensina que Deus não espera que todos produzam frutos da mesma maneira e na mesma quantidade. O Senhor não está comparando uns com os outros. Ele os chama a um ambiente de fidelidade. O importante para nós aqui é produzir frutos, não como outros. O importante é produzir tudo aquilo que Deus espera da nossa própria vida. O apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, o fruto nunca é resultado apenas do esforço humano. É Deus quem faz crescer a obra, é Deus quem faz crescer o fruto. E ao mesmo tempo Jesus deixa muito claro no livro de João 15, que quem produz o fruto não é uma opção para quem permanece nele. Ele diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. João 15:8. O Senhor olha para os frutos, frutos de arrependimento, frutos de santidade, frutos de espírito, frutos da obediência, frutos do amor, frutos que permanecem. Então, se a palavra tem sido semeada continuamente na minha vida, quais são os frutos que ela tem produzido em mim? Para nós finalizarmos aqui, eu creio que nós vivemos numa geração que tem buscado tantos resultados rápidos. E eu sei que Deus continua trabalhando em nossos corações e nossas vidas por processos. Então esse agricultor, esse semeador, não vai plantar hoje esperando colher algo amanhã. Ele sabe que existe um tempo de desenvolvimento para que essa semente venha dar o seu fruto no tempo certo. Cada vez que nós obedecemos a palavra, Deus está formando em nós raízes que sustentarão os frutos que colheremos daqui para frente. Quando Jesus termina essa parábola, ele escreve algo muito forte. Eu percebo que Jesus não está apenas escrevendo 4 tipos de solo. Na verdade, ele está convidando a cada um de nós a olhar para dentro do nosso próprio coração. Talvez em alguns momentos da nossa vida tenhamos sido apresentados a palavra, a semente à beira do caminho. Em outros momentos, a semente possa vir a ter caído num solo rochoso. Talvez eu tenha permitido que ao longo desse período, alguns espinhos viessem a crescer sutilmente. Mas a boa notícia é que os solos, eles podem ser preparados. A terra, que por algum motivo ou outro possa vir a ter endurecida, ela só precisa de água para ser arada.
As pedras eu consigo retirar. E os espinhos eu consigo cortá-los. Então Deus continua lançando a sua palavra. Porque Ele nunca desistiu de encontrar uma boa terra em nosso coração. Amém? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Que essa palavra dessa noite não permaneça na superfície da sua vida. Para que ela possa vir a ficar exposta aos ataques dos inimigos, às aves de rapina. Mas que ela possa encontrar as profundezas da nossa alma, a criar raízes firmes, transformando o nosso caráter, produzindo frutos que permaneçam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu não posso deixar de finalizar este culto sem antes poder te dar a oportunidade, porque eu sei que hoje Jesus não nos contou essa parábola para que apontássemos o dedo para outra pessoa. Falou, você precisava estar aqui nesse culto. Essa palavra é para nós. Ele nos contou essa parábola nessa noite para que cada um de nós pudesse vir a olhar para dentro do seu coração. Talvez em algum momento da sua vida tenha sido como a beira do caminho. Você ouviu as palavras, mas poucas permaneceram no teu coração. Mediante a correria da vida, as distrações do mundo, aos ataques, os inimigos vieram e roubaram aquilo que Deus havia semeado. Talvez se identifique com esse solo rochoso. Você ama a Deus de todo o seu coração, se alegra com a sua presença, reconhece o poder da palavra, mas percebe que ainda faltam raízes profundas. Porque quando chegam as dificuldades, a sua fé é abalada. Ou talvez você perceba que os espinhos cresceram. Não necessariamente vieram grandes pecados, mas preocupações, anseios, prioridades e outras ocupações que pouco a pouco foram sufocando aquilo que Deus tinha para florescer através da sua vida. Mas existe uma boa notícia. Nenhum agricultor desiste da terra. Antes de semear novamente, ele ara a terra, ele remove as pedras, ele arranca os espinhos. Então ele começa a preparar o solo. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo no nosso coração nessa noite. É o que Ele deseja fazer conosco. E eu quero poder ser aqui um instrumento da parte de Deus para poder abençoar a tua vida e te dar a oportunidade de poder se achegar ao Senhor Jesus. Ele não procura apenas ouvintes. O que Deus está procurando são corações que têm uma terra boa, terra fértil, que guardam a sua palavra, que perseveram, que possam vir a produzir frutos para a sua glória. E Ele te faz um convite nessa noite. O Espírito Santo te mostra que existe algo no seu coração que precisa ser tratado. E eu gostaria de orar por você. Gostaria de poder orar pela tua vida, se esse é o desejo do teu coração. Levante uma de suas mãos. Quero poder orar pela tua vida. Quero poder te abençoar através de uma oração. Se esse é o teu desejo, quero poder orar pela tua vida. Repita assim comigo. Coloca a sua mão no seu coração. Repita assim comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te louvo, e eu nessa noite, eu entendi que o poder da palavra do Senhor, ele tem autoridade, de transformar a minha vida, Por isso nessa noite, eu te agradeço,
por poder ter a oportunidade por poder ter a oportunidade e o privilégio e o privilégio de poder transformar a minha vida de poder transformar a minha nessa vida noite, nessa com noite, todo o meu com entendimento, todo o meu entendimento, com todo o meu e coração. com todo o meu coração. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu me entrego nas suas mãos. E eu reconheço E eu reconheço que Jesus Cristo que é o meu único é o meu único e suficiente, suficiente Senhor e Salvador da minha Senhor vida. e Salvador da minha vida. O que eu lhe peço O que eu lhe é que o peço Senhor perdoe os meus é que o pecados Senhor perdoe os meus pecados e escreva o meu e nome escreva o meu nome no livro da no vida. livro da vida. Em nome do Senhor Em Jesus, nome do Senhor Jesus. amém Amém. e amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Feche mais uma vez os seus olhos. Quero poder orar pela tua vida. Se você fez essa oração comigo, eu quero poder orar pela tua vida. Levante uma de suas mãos. Quero poder orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas. Eu quero declarar o teu amor sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los. Em nome do Senhor Jesus, que haja a revelação do teu Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos. Que nessa noite, a partir desse dia, eles venham ser marcados pelo teu Espírito e pela tua palavra nessa noite. Que ela venha crescer, ela venha dar frutos. E venha gerar frutos a 30, 60, 100 por um. Mas que no tempo predeterminado do Senhor, o Senhor venha ajudar para que cada um deles venham ser sustentados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, os abençoamos e declaramos o nosso amor e o teu senhorio sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.